yum, yum. Fala aí galera, eu soltei e as cartas mal chegaram e já tem suporte novo. E meus amigos, eu tô aqui mais uma vez para poder comentar sobre novos suportes que a Konami tá lançando na nova Main Collection do OCG, que é o Blazing Dominion. E essa coleção vai trazer suporte para N decks diferentes. Se você não tá ligado, eu tenho uma playlist inteira focada nos spoilers, né, dessa Main Collection do Blazing Dominion, que pra nós ainda tá longe de chegar. Pro OCG é a próxima Main Collection, mas pra nós no TCG é apenas a coleção de maio, porque a gente ainda vai receber Bush Protocol nos próximos dias. Porém, eu acho interessante a gente comentar sobre algumas dessas questões. E agora, eles estão dando suportes já para os decks do deck Builder Pack. Porém, esses decks já existem há um certo tempo. No TCG, o deck Builder Pack recente, que é o Phantom Revenge, ele trouxe 3 arquétipos novos, sendo ele o Enecraft, o Kiltani e também o Recahand, que eu já comentei um pouco sobre o impacto desses decks nesse vídeo aqui em cima. E eu passei a acompanhar esses decks tem pouco tempo, mas eles já foram lançados no OCG há bastante tempo, por meados de agosto, setembro. Então, tem um tempo relevante que eles estão disponíveis, porém o impacto é baixo. Por isso que eu tô com essa sensação de que agora que esse deck apareceu e já tá tendo suporte novo, pois é, então a Konami soltou o suporte para esses decks, sendo o primeiro deles o Recahands, tá? Então o Recahand, que é o deck de fusão desse deck Builder Pack, tá recebendo suportes agora, o que obviamente indica que a gente vai receber nos próximos dias suporte para Enecraft e também para Kiltani dentro do Blazing Dominion. E quem sabe esse seja o momento em que a Konami vai lá e colocar o Kiltani como sendo um competidor, porque desses decks talvez é quem tem o melhor potencial. Mas pro TCG, o Enecraft tem um potencial pra fazer coisas, mano, pra conseguir se dar bem em alguns torneios dependendo do que rola. Então expectativa tá alta com relação ao suporte para esses arquétipos. E o primeiro deles que recebeu o suporte foi os Recahands. Nós vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos... Muito bem, então aqui na tela a gente vai acompanhar esses suportes novos, tá? Lembrando, você não sabe do que se trata o deck de Recahand, eu tenho um vídeo inteiro explicando pra você exatamente nesse vídeo aqui em cima, ó. Clica aqui se você não sabe o que o Recahand se trata, vai assistir o vídeo e depois você volta pra acompanhar o que os suportes fazem. Então é o seguinte, cara, o Recahand já de cara, ele é o patinho feio da coleção, porque dentre os decks, certamente ele é o piorzinho. O Enecraft, que é pêndulo, que não pendula, é flip, é bem melhor do que o Recahand. Ele causa muito mais incômodo no adversário, ele ameaça muito mais o adversário do que o Recahand, porque é uma engine que parece que não foi feita para ter os moldes do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo que a gente joga atualmente. Então, se você der uma olhada no vídeo que eu indiquei aí em cima, eu mostro uma jogada de one card combo e tal, e ela é curta. E outra coisa que é importante, os monstros não interagem. É um deck que interage através das spell e traps, tá? Então, nós temos as counter Recahand, eu vou até colocar aqui, ó, Recahand, só pra gente poder dar uma olhada. E o deck se apoia se defendendo com as counters. Na verdade, não é essa carta que eu preciso ver. Recahands. Blazing Dominion, porra. Como é que eu encontro ela aqui? Porque ela veio com esse nome esquisito aqui primeiro, né? Enfim, então, os monstros de main deck até dá pra tentar interagir, né, com o Godos, porque ele toma o monstro, o controle de um monstro do cemitério do oponente, e as fusões não interagem. Essa é a fusão de vantagem que busca, essa é uma fusão que olha o extra deck do cara e tenta tomar uma carta e torce pra ser algum bicho interativo, essa carta faz fusão, e essa... são as cartas que interagem, né? Que é a counter de monstro, que você nega o efeito de monstro e toma o controle dele, porque essa é a gimmick do Recahand, e uma counter que nega spell ou traps e seta essa trap pra você. Então já é um deck um pouco esquisito. E aí a primeira parada dele é que ele não se sustenta sozinho. Ele não se sustenta sozinho. Ele é totalmente dependente de ter uma outra engine do lado dele, tá? Mesmo ele tendo no main deck simplesmente tendo o total de 1, 2, 3... 4, 5 monstros no main deck. 2 fusões, 2 spells, né? Porque além dessa tem a outra spell de Recahand e 2 traps. Mesmo assim, não é um deck que sustenta sozinho. Mas você pode usar ele como complemento, e talvez foi pra isso que ele foi feito, como complemento para outros decks que usam Illusion e que também fazem fusão. Sendo eles o Chimera e sendo eles o Azamina. São as duas principais opções que você precisa usar pra tapar o buraco desse deck aqui. Então, essa é a grande bagulho em volta deles, mano. O que a gente precisa? A gente precisa de bastante coisa. Essas cartas que eles lançaram são boas, mas de cara eu já tô puto com uma questão em volta dela. Vamos lá. O primeiro monstro é
o Rekka-Hand Makibel, que é nível 6. Então, como ele é nível 6, assim como a Ibel e assim como a Yadel, ele tem efeito na mão e é pra ser efeito de vantagem. O deck tem a gimmick de tentar tomar cartas do oponente. Então, o Godus ele pega do cemitério e invoca pra você. O Gigas ele pega do topo do deck do oponente e invoca pra você. E o Breus ele pega da mão do oponente e invoca pra você. Se você acertar, é claro. E aí a gente pode usar esses monstros que eram do oponente e estão em nosso controle pra fazer algumas jogadas, né? Essa é meio que a gimmick do deck. Então, o Makibel, por ser nível 6 de luz, ele já não é dos monstros que vai tentar pegar monstro do oponente pra gente. Ele é um monstro que dá efeito na mão pra fazer alguma coisa. Nós não temos Normal Summon no deck, tá? Os outros monstros, eles se revelam pra fazer alguma coisa. Se revelam e voltam pro deck. Sendo que a Ibel invoca um Rekka-Hand do deck, mas você revela e volta ela pro deck pra invocar um Rekka-Hand do deck. E a Yadel se revela, volta pro deck pra buscar uma Spell Trap do deck pra mão. Você perde a carta que você revela, beleza? Enfim. E o monstro que vem agora, o Makibel, o que ele faz? Ó, você revela ele na mão, legal, igual os outros. Fusion Summon um Rekka-Hand Fusion monstro do Extra Deck, usando monstros na tua mão ou campo, incluindo essa carta. Então, interessante. Ele é como se fosse uma Dracoteio Faimena, só que a Faimena é Quick, mas a Faimena não se usa de material, porque aí seria quebrado pra cacete. O Makibel, ele se usa de material, mas ele não é Quick. Tá? Esse é o primeiro ponto de atenção. Vamos pro outro efeito da carta. Se ele batalha com o monstro, nenhum é destruído, ou se porque ele é um Illusion, então beleza, efeito de Illusion padrão. E o terceiro efeito que, se o Illusion Fusion é mandado pro cemitério enquanto essa carta já está no cemitério, você pega essa carta de volta pra mão. Aqui tem um ponto que é bem interessante, tá? Ele se lupa, então ele volta pra mão e tal, mas tem uma questão interessante nos Rekka-Hands, mas que é muito mal aproveitado, tá? Como, por exemplo, os Rekka-Handzinhos daqui quando estão nos cemitérios, eles não fazem nada. Eles têm uma gimmick diferente, né? Que se o oponente adiciona cartas pra mão dele, inclusive a gente tem uma spell que força o oponente a comprar pra trigar esses caras, eles vêm por Special Summon da mão. Então, teoricamente, eles seriam Hand Traps. Eu fico bem decepcionado porque eles não têm efeitos de interagir com o oponente, tá? Por mais que a gente tente roubar monstros de algum lugar, a gente tá tentando tirar cartas dele. Mas ele tem esse premissa de ser uma Hand Trap. Quando o oponente adiciona cartas, eu trigo ele e invoco. Mas não é nenhuma ameaça. O Godus ainda tira a carta do cemitério do oponente pra você e beleza. A gente deu um Didi Crow roubando pra gente. E a gente pode pegar algum monstro forte, algum monstro bom interativo e tal. Legal. O Gigas é ignição o efeito dele. E esse cara, o Breus, é da mão. Eu sinto falta de ter um monstro que vai roubar monstro do oponente, que vai ser ameaçador a gente colocar esses Rekka-Hand no campo. E outra parada que é interessante e a gente não usa é o efeito desses caras aqui de cima, ó, tanto da Ibel quanto da Yadel, porque elas trigam, elas dão efeito na mão, voltam pro deck e fazem uma ação. A Yadel busca Spell Trap, a Ibel invoca um Rekka-Hand do deck, mas elas voltam pro deck. Porém, elas têm efeito de que se elas são mandadas pro cemitério, independente da forma, elas fazem uma ação. A Idel escolhe um Rekka-Hand no cemitério e seta de volta, e a Ibel invoca um Rekka-Hand monstro do cemitério. São efeitos bem bons para serem usados como material de fusão, mas elas não ficam na mão para ser usados como material de fusão. Isso é uma contradição absurda do deck. Esse cara, ele vai pro cemitério. Puta que pariu, pelo menos isso. Só faltava ele dar efeito na mão, voltar pro deck e fundir. Meu Deus do céu, não aguento mais esse deck. Mas enfim, pelo menos ele se usa e ele vai pro cemitério. E quando ele tá no cemitério, ele volta pra tua mão e isso vai acontecer com frequência. Pelo menos isso, tá? Então, ele já dá uma mudada com relação às cartas que já existiam. Que são os Rekka-Hand de nível 6, né? De luz de vantagem. Enfim, então, pelo menos isso. Mas eu senti muita falta dele ser Quick, mesmo que fosse totalmente locado de poder usar só Rekka-Hand de material. Então, se você usa ele só pode usar Rekka-Hand de material, por exemplo. Aí ele poderia ser Quick. Ele seria Hand Trap, que é a vibe que a Konami tá fazendo com as novas cartas, né? O Kiltani tem um monstro Hand Trap, né? Que é Kiltani Clip. O Makibel poderia se descartar Quick para poder se fundir se usando de material, focado em fazer apenas Rekka-Hand. Seria bom. Aí você fica trancado em Illusion, por exemplo, se você dá esse efeito. Seria legal. Não seria roubado igual a Faimena é, se usando de material, seria absolutamente broken. Mas esse cara não, mano. Deveria ter o mínimo. Até porque a próxima carta é muito interessante também, que é o Rekka-Hand Dandalus. Tá bom. Ele é um nível 7 Illusion, né? 2.900 de ataque, 3.000 de defesa, um bom status. E ele é feito com 2 Rekka-Hand monstro, tá? Então esse cara tem que se usar e usar outro Rekka-Hand. Não é o Illusion, né? Igual esse cara aqui, ó. Ele é genérico. Ele é feito... Genérico, mais ou menos. Ele é feito com Rekka-Hand mais um Illusion. Então, ele é feito
ele é alcançado através das misturas com os outros decks, tipo o próprio Chimera e também o Azamina. Eu posso usar um monstro desses arquétipos pra chegar nesse cara, o que é bom, ignorando o Contact Fusion dele, né? Esse cara não, ele é feito com 2 recarregantes especificamente. Beleza, qual que é o efeito? Você pode escolher um monstro que o oponente controla, tome controle dele. Pô, legal, legal. A proposta do deck é toda essa, de ficar tomando controle dos monstros do oponente e tal. E aí você tem um que pega do cemitério, outro toma controle da mão, outro toma controle do deck, agora tem um que toma controle do campo. Interessante, e é uma fusão, tá? Porém, ele mantém a babaquice dos outros amigos aqui. Então ele meio que pega o monstro do oponente do lugar que faltava, mas ele mantém a parte ruim desses recarrende grandão. O Godus é quick, pelo menos. O Gigas não é quick. Ele não escava o topo do deck do oponente quick. Ele não escava trigger no sumo. O mesmo vale pro Breus. O Breus é só durante a main phase, não é trigger de sumo. Ou seja, adianta pouco eles serem hand traps. Hand trap no sentido de trigar na mão no turno do oponente. O oponente não é ameaçado se ele adiciona cartas e eu tenho esse recarrende na mão para baixar ele. Não é ameaçado. E essa fusão também não ameaça o oponente se eu coloco ela para roubar o controle do campo. O que você quer dizer com isso, T? Ele tinha que ter esse efeito trigger de summon. Simples. Esse efeito trigger de summon. Só isso, amigo. Se ele tivesse esse efeito sendo trigger de summon, seria maravilhoso. Primeiro, 2 coisas então que a gente precisava. Que esse cara fosse quick effect, mas locado apenas no arquétipo de recarrende, casaria perfeito com a ideia da Konami de estar lançando hand trap os arquétipos, e aí as hand traps de arquétipo tem que ser mais forte mesmo. Sendo uma hand trap trancada, seria perfeito. Ele dá efeito, se descarta e funde no meio do turno do oponente, se usando de material. Aí você faria esse amigão no turno do oponente. Aí ele teria um trigger de summon, que se ele é Fusion invocado, você pode escolher um monstro que o oponente controla e toma controle dele. Meu Deus, seria maravilhoso se isso pudesse acontecer. Não rola. Além disso, ele diz que seu recarrende ou monstros que você controla que são do oponente podem atacar direto. Isso é interessante porque os recarrende quando batalham não destroem monstros do oponente, então você pode bater direto, tipo um Toon Deck. E aí ele tem o efeito de Illusion. Então, Por fim, nós temos a Trap. A Trap é uma Trap contínua, ela diz que você pode tributar um recarrende monstro, ou um monstro que você tá controlando, mas que é do oponente, e toma controle de um monstro que o oponente controla sem dar alvo. Esse efeito é bom. E não é até o fim do turno, você toma o controle pra você e é isso. Só que ela tem um segundo efeito que é mandatório. Durante a sua end phase, você tem que mandar uma carta que você controla pro cemitério. Creio não tem como não resolver ela, porque ela vai estar no campo. Então, se for o caso, você vai ter que mandar ela pro cemitério. Enfim, então, essas são as cartas novas, mano. Essa carta aqui acendeu um alerta que é interessante, porque você pode acabar querendo usar, deixa eu trocar aqui pro DB, você pode acabar querendo usar o coelho, né? O Silhouette. Se você usar essa trap, mas aí é melhor usar essa trap do que setar as counters? Não sei. De repente eu posso ativar essa spell aqui, ó, jogar uma carta minha fora pra setar uma spell trap recarrende do deck e buscar um monstro recarrende, e aí eu vou e seto essa trap do deck. Se eu seto essa trap do deck, eu tenho esse efeito de dar take nos monstros do oponente, que ela é quem tenta suprir a minha fusão, mas não precisava, era só ter feito o monstro na mão, o Macbel Quick, locado em recarrende, e o bicho que entra ser trigger. Era só isso que eu queria, tá? Enfim, aí essa carta tenta suprir um pouco disso, tomar o controle do campo do oponente, tributando os meus recarrendes. Beleza. Aí se eu tenho o Macbel no cemitério e tributo uma fusão, o Macbel volta pra minha mão. Olha que alegria. Mas aí uma parada que dá pra você usar é de tentar usar a Swamp Date, né? Você pode usar a Swamp Date, que é essa trap aqui, a trap de Apophis, e aí você vai e pode linkar no coelho. Você linka no Silhouette, o Silhouette entra e seta uma trap do deck que vira monstro, né? Aí você seta o Swamp Date. Por quê? Porque você tem uma trap contínua na engine que você seta do deck. Então você passa com essa trap, pega os monstros que vão estar no campo, porque como vocês viram, eles ficam parados e não fazem nada, eles não interagem. Então você linka eles. Se não tiver trancado em fusão, linka eles, faz o coelho, que seta a Swamp Date, eu ganho uma negação extra. Qualquer deck de trap contínua que tenha trap contínua na engine tem que pensar em eventualmente fazer o Silhouette para ter esse Swamp Date sem precisar usar o Apophis Serpent. É bom, tá? Faz total sentido, assim como o Crystron acaba fazendo eventualmente, porque ele tem o Crystron Inclusion, né, que é a trap, o Cluster, perdão, que é essa trap contínua aqui, por exemplo. Então, é uma parada que dá pra você usar. Porém, você fica trancado em fusão se você joga com esse deck, né, porque tem que passar pelo Befomé cedo, a não ser que você use Fiend Smith, porque, de novo, a engine do deck, ela não ajuda você a fazer jogadas muito trabalhadas, sabe? Ele não é um deck feito pra jogar como One Card Combo.
mais ou menos. A jogada é muito curta. Eu faço jogada de 2 counter. Pô, ter 2 counter é uma puta jogada forte, né? Sim, é uma jogada que dá pra você aceitar, mas ainda é bem deficiente com relação a como a gente tá no Yu-Gi-Oh! Moderno. Outra vertente que você pode ter é uma vertente com Azamina, mas ainda assim eu confesso que eu não consegui pensar num combo maneiro que justifique essas cartas novas. Eu vou até trocar aqui essa tela pra gente tentar dar uma olhadinha. Eu tô pegando o Azamina, tá? Que não tranca em fusão. Droga, eu tinha que ter tirado essa introdução daí, né? E essa thumb também. Bom, tentando pegar aqui o Azamina que não tranca em fusão, eu abri uma mão aleatória aqui, tá? E a gente vai só tentar dar uma olhada em jogada com pouca carta, mano. Porque assim, se eu faço jogada com pouca carta de Hand, eu não tô me sentindo muito inclinado a... Eu vou pegar qualquer carta aqui, vou pegar essa trap. Não tô me sentindo muito inclinado a ir pra essas cartas novas. Então, se eu tenho aqui a Ibel, o que é o padrão? Ó, vou dar efeito dela. Outra coisa que é muito ruim é o fato deles ficarem voltando pro deck. Talvez eles precisem começar a roubar. Não acredito que eu tô pedindo isso. Mas pro deck ser bom, puro, talvez eles precisem... Ou não só puro, com outros decks também. Talvez eles precisem começar a roubar. Então, talvez em algum momento uma Field Spell... Field Spell que não pode ser rota. Porque o efeito dela vai ser um Orcush Babel. O efeito do Orcush, ou então o Element Saber Campo, sabe? Que tem alguns decks que tem uma dinâmica como essa, cara. O Link de Firefish, por exemplo, ele também tem dinâmica como essa, que é o quê? Os Firefish ficam pagando o custo, jogando as Fire Formation do campo pro cemitério pra fazer efeito. Se tem o Link tem um efeito contínuo que você não precisa pagar esses custos com as Fire Formation. Nós temos também o Element Saber, né? Que os bichos precisam descartar cartas. Se você tem o campo de Element Saber, você pode jogar um Element Saber deck pro cemitério, se eu não me engano, ao invés de descartar uma carta. Tem carta nova de Witchcraft, que se eu não me engano, que ela te deixa fazer uma parada ao invés de descartar a carta, você joga a contínua fora, é uma parada dessa. Então, isso não é raro em decks. E o Orcush Babel, ele deixa o teu Orcush no cemitério serem quicks. Todos os Orcush, na verdade, tanto do campo como do cemitério. Então, de repente, pode ter uma... É que eu não sei, né? Porque se tem um campo que deixa os recarrendes da mão e campo serem quicks, o Maquibel vai poder fundir quick. E o bicho que entra aqui e rouba controle do oponente também pode ser quick. Será que isso é bom o suficiente? Só isso. Um campo estático que ele deixa os recarrendes serem quicks na mão ou no campo. E outra coisa que eu queria é que esses bichos também revelassem e não voltassem pro deck, eles ficassem na mão, pra ser material de fusão. Mas enfim, se eu mostro aqui a minha Ibel, por exemplo, eu volto ela pro deck, aí ninguém é confiável pra invocar, né? Só o Gigas e olhe lá. O Gigas vai dar efeito, vai escavar o topo do deck do oponente, eu torço pra eu acertar um monstro. Se eu acertar, eu vou fazer o Contact Fusion aqui, e aí eu vou lançar o Jauza com Contact Fusion usando o monstro do oponente e o meu. Efeito do Jaws, ele vai pegar uma carta recarrende aqui, né? E aí o máximo de plus que eu consigo fazer é pegando a Spell agora, né? E aí eu vou ter que setar uma carta, ou então ter um Normal Summon pra ativar a minha carta jogando um bicho fora, ou eu posso jogar até o próprio Jauza também, mas aí eu vou ficar sem recarrende no campeão, não posso. Então eu não posso jogar o Jauza fora. Tem que jogar outra carta. Joguei essa trap aleatória aqui, tá? E aí eu vou poder... setar uma carta recarrende do deck, pode ser uma das counters, e buscar a Yadel, né? Porque se eu faço isso, eu vou poder dar efeito da Yadel, voltar ela pro deck, né? Eu vou botar na Spell Trap Zone, eu volto ela pro deck e busco a segunda counter. Aí eu fico com as duas counters setadas e é isso que eu tenho de play, tá? É isso que eu tenho de play. Essa carta voltaria pro deck, ó. Então eu fico com as duas counters setadas e vapo. Então assim, isso recarrende como engine, o que ele tem de apego pra você usar em outros decks é a possibilidade de ter uma engine que pega duas counters. Mas pra isso, eu tenho que usar o Gigas, talvez eu tenha que usar o Godus, e eu tenho que usar essas cartas que são meio estranhas, tá? E elas, você faz a jogada e vê as cartas diminuindo, o que não é o conceito do Yu-Gi-Oh! Moderno. Decks que não seguem o conceito do Yu-Gi-Oh! Moderno são meio que ruins. Enfim, mas de novo, nem todo deck precisa ser meta não, tá? Do jeito que tá aqui, ok, eu só queria que esse efeito da mão fosse quick e o efeito do bicho novo fosse quick, só isso. Outra coisa que dá pra você fazer é, ao invés de eu setar uma dessas cartas aqui, eu pegar a trap contínua. A melhor é a que interage com o monstro, então eu vou voltar a outra, ó, e aí eu pego a trap contínua. Pegando a trap contínua e setando ela, a gente vai ter uma mesa parecida com isso aqui, né? Uma das counters e uma trap contínua e eu passei com o bicho no campo. Tudo bem. Uma coisa que rola é eu conseguir linkar. Mas pra isso eu teria que ter um bicho aqui na minha mão. Sei lá, vamos supor que é um recarrende ruim.
Um cenário bom, um cenário ideal aqui seria eu ter uma mesa parecida com essa e ter esse Recahand na minha mão, ó. Porque agora eu dou o efeito da minha spell do cemitério, bano ela, aí eu faço o oponente comprar uma carta e descartar uma. Isso triga o meu Breu na minha mão, que ele vai entrar por special, e aqui no campo ele vai dar efeito, vai pegar uma carta da mão do oponente, e se for o monstro eu invoco pro meu lado. Se eu acertar, olha só que alegria. Nossa, esse bicho pede 2 effect monsters, né? Ah, mas o monstro do oponente é um monstro de efeito. Tá, então aí eu, sei lá, eu acertei uma hand trap, acertei qualquer coisa. Eu junto os dois e faço um coelho. Aí o coelho vai dar efeito e ele pode setar, por exemplo, o Swamp Date do deck, né? Ele seta aqui o Swamp Date do deck e aí eu passo com o setup de, ao invés de eu ter 2 counters, eu tenho uma counter, uma trap que nega, que toma controle de monstro do oponente, e eu ainda setei o Swamp Date com o coelho e eu posso destruir uma carta do oponente com esse coelho depois. Mas tipo assim, é uma jogada ok? É. Pro Gênesis eu acho que esse deck vira, é interessante. Mas esses suportes novos não aumentaram o patamar do deck, não colocaram o deck pra frente. Eu acho que só o fato daquela carta lá ser quick já seria interessante, porque você ficaria incentivado a passar por ela, ter ela no cemitério, pra quando um Illusion for pro cemitério, por exemplo, tributado com a trap, o bicho venha do cemitério pra minha mão, pra eu poder descartar ele e fundir no meu turno do oponente, e fazer um bicho que entra e toma o controle do oponente, pra ameaçar ele, entende? Com as cartas Recahand. Então, assim, muito incompleto, precisa das outras hands pra se sustentar, e são suportes novos pobres. Porém, tá tudo certo. É o Recahand, mano. É o deck de Recahand, e o Recahand é isso que ele tem pra oferecer. Nem todo deck precisa ser meta, nem todo deck precisa ser quebrado. Ele é um dos decks que, apesar de ter uma mini jogada de uma card play, ele também é um deck que precisa juntar recursos e precisa se aliar a outros decks da temática. Então, beleza, legal. E é isso que tem pra você usar. Valeu, falou e até mais.